Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos conversar um pouco. Sei que ultimamente temos tido muitos vlogs, mas hoje eu vim aqui conversar com vocês porque às vezes a pessoa quer fazer tudo perfeito, mas nem sempre precisa de ser perfeito, só precisa de ser feito. E para uma profissionista nata, tem sido um processo perceber isso da parte de Deus. E eu vim aqui com uma conversa. Muitas vezes a gente prepara roteiros bem prontos, bem elaborados, mas eu quero só conversar com vocês. Sem muitos roteiros elaborados, sem muitas coisas, só uma conversa. Vamos falar sobre temperamentos, de uma perspectiva que eu tenho aprendido muito de Deus ultimamente. Existem 4 temperamentos, isso já não todo mundo sabe: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Eu, por sua vez, sou colérica, melancólica. Eu tenho uns temperamentos muito mais lindos e Deus tem me ensinado a falar assim, porque eu falava sempre que eu sou difícil, eu sou complicada. Eu falava essas palavras para mim mesma, mas ultimamente o Espírito Santo me tem repreendido. E esse vai ser o meu primeiro conselho para você. Se você tem um temperamento muito forte, eu vou pedir que pare de falar que o teu temperamento é ruim. Na Bíblia tem um monte de pessoas mesmo que tinham esse temperamento. E eles fizeram grandes coisas para o reino de Deus. Então, primeiro, pare de falar que o teu temperamento é difícil, pare de falar que o teu temperamento é mais complicado. É só um temperamento. Deus é que criou os temperamentos. O próprio Deus é que colocou em nós os temperamentos que nós temos, sabe? Durante muito tempo, e eu fui muito criticada pelas pessoas, e esse vídeo não é sobre mim, mas é só a título de exemplo, por algumas pessoas por ter temperamento forte. Mas graças a Deus eu tenho uma irmã, eu sempre falo assim, Deus fez uma psicóloga pessoal para mim, que é a minha irmã mais velha. Ela é pacífica, ela tem parte fleumática e ela é muito pacífica e é psicóloga, então ela também Deus me tem usado para trabalhar muito em mim nessa área. Me fez perceber, com a ajuda do meu esposo, que é outro fleumático também, comecei a perceber as qualidades que eu tenho, e Deus tem trabalhado muito em mim, e eu vim partilhar isso com você. Deus tem trabalhado muito em mim, e Deus me trouxe à memória a história de alguém na Bíblia, Pedro era complicado. Pedro já discutiu, tem passagens bíblicas de Pedro a discutir, Pedro a se desentender com pessoas. Pedro era mesmo colérico. Na minha perspectiva, eu, Lorena Manza, lendo e estudando a Bíblia, Pedro era colérico. Pedro tinha um temperamento forte, que desentendia com as pessoas. Só para verem quão forte era o temperamento de Pedro, quando Jesus sai do Getsemane, foi orar, e ele vem para começar o processo da crucificação, o processo que antecede a crucificação de Jesus. Pedro, logo que chegaram para prender Jesus, Pedro ficou chateado, Pedro não concordou com isso, e Pedro, ele não era só de falar, ele ia falar e fazer. Então eu vou falar e eu vou fazer. Como eu vou falar, eu vou fazer. Pedro pega uma faca e lá vai para o soldado. E Jesus disse: Pedro, não faz isso, Pedro, calma, Pedro, respira, Pedro, se concentra. Jesus vai e isso é tão profético. Jesus vai e coloca a mão, sabe? Nós, de mim para tu, que temos a bênção de ter temperamentos assim, muitas vezes nós estragamos algumas coisas. Sim, estragamos algumas coisas, mas nós temos Deus, um Pai. Ontem eu estava com a Mauri e a Mauri estragou uma coisa. No domingo, estávamos na igreja, eu não dou lanches no Mauri, mas ele estava fazendo muita confusão. Mami, eu estou com fome, ele comeu antes de sair de casa. Estou com fome, então comprei um iogurte, dei um iogurte e entreguei para ele. Naquele momento de oração, sei que o Amor é um ser muito responsável, quem conhece o Amor sabe.
Ele, deixei ele aí, porque eu sei que ele antes de fazer qualquer coisa ele pede permissão, só que ele também tem esse lado muito independente. Lá ele sozinho abre o iogurte cai, e ele cai na cadeira, ele começou a tirar, e a cadeira é de tecido. Lá vem uma irmã e fica assim, e olho, e sujou tudo, e eu fiquei passada. O meu filho, ele é muito atencioso, ele é muito inteligente, ele é muito... Como é que o Amaury fez isso? E Xuxa me disse, acalma, não dá um chilique, acalmei, peguei um pano e comecei a limpar as coisas que a Amaury fez. E ele sujou também o tênis, eu disse, eu não vou te limpar os teus tênis, você vai ficar assim, mamãe limpa, ele é muito limpo, mamãe limpa os meus tênis. Eu disse, eu não vou limpar, você tinha que pedir permissão na mamãe antes de abrir o iogurte, você ainda é criança. Depois que você falou assim para mim, é assim a vida. Vocês fazem muitas coisas erradas e eu tenho que ir para aí organizar a besteira que vocês fazem. E eu como pai faço isso. E é vosso dever. Você pensa que quando você faz coisas erradas eu te deixo no teu erro, vai, fica assim, você que sabe. Não, eu vou lá e te ajudo a consertar. E é assim que tem que ser o teu temperamento, tem que ser a tua reação com o teu filho. Isso é para você aprender que quando você estraga uma coisa, eu conserto. Você também tem o dever de consertar o que o teu filho fez. E eu aprendi uma lição, só aprendi essa lição. Então a mesma coisa, quando nós fazemos, nós os que temos o temperamento forte, porque tem os que têm um temperamento forte e tem os que têm um temperamento mais calmo. Quando nós fazemos uma coisa assim, e acabamos nos arrependendo, eu quero partilhar algo contigo, dizer que Deus, o próprio Deus, o nosso Deus, Ele vai lá e conserta. E muitas das vezes nós, quem tem esse lado profissionista, fica assim martelando, eu não devia. Deus, o próprio Deus, enquanto eu falo para vocês, eu também sou curada. O próprio Deus deu esse temperamento para você. Ele sabe por quê. Pedro cortou a orelha, mas prestem atenção. Se Pedro desistisse porque eu cortei a orelha, eu sou carnal, eu cortei a orelha, eu sou carnal, eu não devia ter cortado a orelha, mas um disse? Nós temos Jesus dentro de nós. Perceba, Pedro andava com Jesus, nós temos o Espírito Santo. Pedro andava com Jesus. Ele andava com o próprio Jesus, foi cortar a orelha. E nós vivemos com ele dentro de nós. Andar e viver com ele, acho que andar é mais profundo. Apesar de que andamos de duas formas, que é dentro de nós, que é ao lado. Mas Pedro, com o próprio Jesus lá em carne e osso, ele cortou a orelha. Tantos anos vivendo com Jesus, sendo instruído pelo próprio Jesus, o temperamento de Pedro ainda não tinha sido tão moldado assim. E isso acontece mesmo conosco. Deus criou você dessa maneira, para um propósito. Ore e peça, Pai, ensina-me a controlar o meu temperamento, ensina-me a controlar as minhas emoções, ensina-me a me controlar. Não permita que eu seja levada pelas minhas emoções, não permita que eu perca o controle. Senhor, quando o Senhor colocar uma situação complicada em minha frente, dê-me capacidade para saber lidar. Dê-me a capacidade para não morrer com as circunstâncias, para não ser enterrado na maré das minhas emoções. Continuando com a história de Pedro. Depois de Jesus ser crucificado, morrer, ser ressuscitado e ascender aos céus, me diz ainda, quem liderou a igreja? Pedro. Porque um bom colérico é um líder nato. Colérico é daquelas pessoas que tipo, ele fala assim, aí você faz aquilo, você pega aquilo, agora nós vamos fazer aquilo. E a ideia é essa. E o próximo passo é esse. Nós temos a liderança dentro de nós. Nós somos líderes natos. A cólera, as minhas amigas riem muito quando eu faço isso, falo isso. A cólera tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos. E um dos lados positivos da cólera
Deixa ainda me admirar essa Juba, aceita como você é. Voltamos a falar de Pedro. A cólera tem esse lado. Ele tem um lado muito forte, que assusta e afugenta. Mas a cólera, tem um lado bom, que chama as pessoas, que acolhe as pessoas, que direciona as pessoas, que ama as pessoas. Então, para você que é colérico, descubra o porquê, qual é a área Deus te colocou para liderar em uma área, liderar em algum aspecto, liderar um grupo de pessoas. Procure descobrir que grupo de pessoas é esse que Deus nos chamou para liderar. Como eu vou ajudar essas pessoas? Entenda uma coisa, é imprescindível que você vença. É imprescindível que você vença os seus pesos, que você vença as suas mazelas, para que após vencer, você consiga também ajudar outras pessoas a vencer. Independentemente de muitos erros que eu já cometi, eu já fiz tantas coisas boas, Deus já me permitiu me conectar a tantas pessoas que eu mentorei, que eu ajudo, que eu já fiz sair de um ponto A e de um ponto B. Então, quando você chegar em momentos que você está se questionando por que eu sou assim, lembra-te que Deus te colocou isso por um motivo. E traga à tua memória o tanto de pessoas que você tem ajudado, o tanto de pessoas que você tem edificado, o tanto de pessoas que Deus tem te permitido elevar, e o tanto de coisas boas que você tem feito. Então, Deus abençoe vocês. Isso foi uma conversa. Se queres ver mais conversas do gênero, sobre um monte de coisas que passam na minha cabeça, porque a minha cabeça é uma biblioteca, diga aí nos comentários que eu terei muito gosto de conversar com vocês. Quem tiver interessado em entrar para o grupo de oração plenas, eu vou deixar aí o link na descrição. Pode entrar para o grupo de oração plenas. Nós fazemos jejuns todas as quartas, das 6 às 12 horas. Fazemos uma chamada pelo WhatsApp, e às 6 e às 12 horas também fazemos chamadas pelo WhatsApp. E jejuamos sobre um tema. Nós geralmente lançamos com antecedência para que você se prepare. Então, se estiveres interessada, vou deixar aí todas as informações. Deus abençoe vocês. Beijinhos e até a próxima.